Nós vamos começar a trabalhar com o QGIS como procedimento padrão. Primeiro, definir a projeção padrão para o projeto. No meu caso, eu trabalho sempre com o 31982, EPSG 31982, siglas 2000, TM, Zona 22 Sul. Aplico, ok. Isso é importante, você ter um padrão aqui. Segundo passo, salvar o projeto. Não tem nada no projeto, mas já vou salvar a pasta onde eu vou armazenar os dados. No caso, eu criei uma pasta aqui, PRAD Ativos. Vou dar um nome ao projeto. Pronto, a estrutura está montada. Agora a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer os dados para cá. Vou procurar arquivos recebidos. Eu já pré-organizei as informações aqui. Criei uma pasta IMGs, onde vão ficar guardadas as imagens. Aqui os layouts finais e aqui os arquivos shape. Arquivos recebidos. Eu recebi um arquivo KML e um arquivo shape. Eu vou acionar os dois, abrir, mandar aplicar. E o arquivo KML, ele vai gerar esse diálogo aqui. Eu simplesmente vou clicar nele e adicionar camada sem muita informação a mais. Então eu tenho o KML e tenho o shape. Então existe uma certa diferença. E agora eu vou utilizar o zoom. E esse zoom vai me dar os dois locais. Uma configuração interessante de se fazer para o projeto é definir a área de interesse dele. Eu venho aqui em projeto, propriedades. Aí eu venho em configurações de exibição, configurar a extensão total do projeto atual. Eu vou utilizar o que eu estou vendo na tela, a extensão da tela do mapa. Ele vai capturar as 4 coordenadas limites do projeto, do que está sendo visualizado na tela. Mando aplicar, ok. Então toda vez que eu utilizar o zoom, esse zoom de ver tudo, ele vai me dar a tela contendo todas as informações. No caso aqui nós temos duas áreas separadas por uma certa distância, mas mesmo assim é interessante fazer essa jogada. Muito bem, agora eu tenho um shape e um KML. Eu vou clicar com a direita, vou pedir para abrir tabela de atributos, e nessa tabela de atributos eu vou notar que nós não temos muitas informações a respeito de nada. Então apenas uma linha correspondente a cada talhão. Eu não tenho o nome do talhão, eu não tenho nenhuma informação aqui. Eu vou clicar em um dos talhões, em uma linha aqui, e vou mandar aproximar para ver que talhão é esse. Então para cada linha dessa que eu clicar, eu tenho um talhão. Aqui eu tenho as informações a respeito de cada talhão. No entanto, o arquivo veio vazio, não contém nenhuma informação, mas isso aqui não está perdido totalmente, porque eu posso acrescentar informações posteriormente. Eu vou pedir a tabela de atributos, e nessa tabela de atributos eu tenho uma linha relativa a cada talhão. Então cada linha dessa teria que conter informações a respeito do talhão, e eu posso acrescentar informações posteriormente. Aqui no caso, eu já tenho um arquivo diferente, ele é um arquivo KML. Também vou pedir a tabela de atributos dele, e vou notar que ele tem um pouco mais de informação que o shape que veio. No entanto, são informações inúteis. Essas informações, elas são relativas mais ao Google Earth. Isso aqui é um típico arquivo exportado pelo Google Earth. Eu não preciso dessas informações aqui, mas aqui parece que consta uma informação que pode ser interessante. Eu tenho aqui AgroCAD D88, D87. O AgroCAD é um software muito utilizado na área canavieira e para gerenciamento de áreas, e ele deve ter gerado esse arquivo aqui, e depois nós vamos utilizar essa informação. A grande diferença entre importar um KML e um shape é que o shape ele pode ser editado, o KML não é editado pelo QGIS. Portanto, a solução agora é exportar esse arquivo KML. Vou clicar com a direita, vou mandar exportar, guardar
um arquivo shape lá naquela pasta que eu defini shape. Então aqui eu vou guardar um shape, vai ser prad ativos e vou utilizar o arquivo original, o nome do arquivo original 410089. Salvar, tudo procedimento padrão. A diferença é que, como eu criei o projeto e defini a projeção para trabalhar 31982, sigas 2000 UTM, é o que eu vou fazer aqui. Eu já vou exportar o KML, porque originalmente o KML ele vem exportado pelo Google Earth como geográfico WGS 84. Vou exportar ele para sigas 2000 UTM. Essas informações aqui eu poderia desmarcá-las de maneira que elas não venham para dentro do shape, mas eu vou deixar marcado para que a gente possa verificar depois o que elas contêm. E aqui, deixar isso aqui selecionado, vou dar um OK, salvei o arquivo, agora eu tenho o KML e um shape que eu salvei. Vou eliminar o KML, eu não preciso mais dele. E agora eu tenho o shape. Vou clicar com a direita, aproximar a camada e eu já fui lá para aquela região. Agora eu vou colocar um respaldo visual aqui. Web Quick Map Services. Esse é um plugin que deve ser instalado, que é um plugin muito interessante. E para que eles, depois de instalá-lo no instalador de complementos lá, eu venho aqui em Settings. Para que eu possa utilizar todas as funcionalidades dele, eu venho aqui em More Services, Get Contributed Pack, que é o pacote de contribuições de vários usuários. Ele faz o download e aí a partir desse momento, eu salvo. A partir desse momento eu tenho todas as funcionalidades disponíveis aqui. Vou colocar um Google Satélite de fundo para que eu possa ter uma visualização melhor da região que eu estou trabalhando. Vou utilizar aqui o zoom para ver tudo. E aqui nesse lugar eu tenho a região de trabalho, aqui eu tenho a outra região de trabalho. Muito bem. Então eu já estou começando a ter os dados que eu precisava. Então vamos lá trabalhar agora naquele arquivo que eu transformei para shape. E eu vejo aqui que tem muita informação desnecessária. Como eu já estou trabalhando com o shape, eu venho aqui no lapisinho, vou colocar o shape em edição, venho aqui nesse ícone excluir campo e vou excluir todos os campos que são desnecessários, ou seja, a partir de name, todos esses campos aqui contêm informação desnecessária. Eu clico, arrasto, seleciono todos, dou um OK, elimino todos os itens desnecessários, salvo. Meu shape agora, a tabela do meu shape agora contém só essas informações aqui. Vou limpar essas informações e transformá-las apenas no que eu preciso. Da seguinte maneira, eu venho aqui em abrir calculadora de campo. Na calculadora de campo, eu vou fazer algumas modificações e utilizar umas ferramentas bem interessantes. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um novo campo, uma nova coluna, contendo apenas o nome dos talhões que me interessam. Então eu vou criar um novo campo que vai se chamar talhão. Não vou utilizar acentuação para não ter problema. O talhão eu vou utilizar do tipo texto. Pelo nome aqui do talhão, ele é composto por 3 caracteres, então se eu deixar ele com um comprimento de saída de 10, não vai ter problema nenhum. Muito bem, agora eu vou utilizar algumas dessas funções que ficam aqui, e são inúmeras. E uma dessas funções vai ser a função dentro desse grupo string. String, no nosso caso, é quando eu vou trabalhar com a sequência de caracteres. Eu sei que se eu utilizar essa função write, eu vou retornar. O write ele retorna uma substring, ou seja, um pedaço daquela sequência de caracteres que contém os n caracteres mais à direita da string. Então eu vou pegar a string original, que seria agrocad, espaço D88, por exemplo, e vou retirar tudo que eu não quero de lá. Eu clico 2 vezes em write,
ela vem para cá. Aí eu vou chamar aquilo que está dentro da coluna name. Essa coluna, ela é referenciada aqui, ó, campos e valores. Então veja que aqui antes eu tenho o parênteses aberto. Eu vou clicar em name. Então ele vem entre duas aspas, o name, que se refere ao nome da coluna, name. E aqui, voltando em write, eu tenho uma explicação rápida de como essa função trabalha. Ela trabalha assim: eu tenho uma string, aqui ó, write. A string, que no caso essa string ela vai ser definida por esse name, que é o nome da coluna, da tabela, e o comprimento que eu quero utilizar. Eu quero utilizar apenas os 3 últimos caracteres. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e o 3. Fecho parênteses e ele já me dá uma prévia aqui, ó, do que eu vou ter. Eu dou um OK. Acabei de criar uma coluna com o nome do talhão. Agora eu vou atualizar esse ID. Eu vou atualizar ele da seguinte maneira: eu abro a calculadora de campo novamente, vou apenas atualizar um campo existente, clico aqui, eu vou atualizar o ID, e para o ID eu vou usar o número da linha. Eu clico 2 vezes em número da linha, row number, e ele vai dar uma previsualização, eu dou um OK. Ele atualizou para mim o ID. Então a partir de agora, cada talhão, além de ter um nome, ele também tem um ID. Isso pode ser utilizado no futuro. Vamos deixar aqui do jeito que está. Informação inútil, name, agrocad, 2 pontos, não precisa. Então eu venho aqui nessa função, que é excluir campo, clico em name, OK, pronto. Agora eu tenho uma tabela limpa. Salvo essa tabela, saio do modo de edição aqui no lapisinho, e agora nós temos esse layer pronto para trabalhar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser medir a área desse layer. Vamos lá de novo. Eu clico, abrir tabela de atributos, venho aqui na tabela de atributos, abro a calculadora de campo, vou criar um novo campo, vai ser área, H, por exemplo, em hectares. Como hectare é um valor alto, ele vai ter os números quebrados, ele vai ter número decimal. Eu vou passar ele para um número decimal, número real, com precisão, trabalhar em hectare, precisão de 5 casas depois da vírgula. Digito área, cifrão área, dividido por 10.000. Porque essa função área me dá o valor em metro quadrado, eu divido por 10.000, vou ter em hectares. Ele já me dá uma prévia aqui. Aplico, então eu tenho agora os valores em hectare para cada talhão. Vou salvar a edição, vou sair do modo de edição, e agora cada talhão tem sua própria área. Vamos definir esses talhões da seguinte maneira. Posso colocar, em vez de símbolo simples, eu vou categorizar e vou colocar a categoria relativa ao ID. Porque o ID diferencia cada talhão, assim como o número, o nome de cada talhão. E vou colocar cores aleatórias, pode ser. Aí eu venho aqui em classificar. Ele vai classificar para mim os talhões, dando cores diferentes para cada talhão. Aqui o valor que eu utilizei para classificar, e aqui a legenda, que na realidade é o nome do ID. Agora, como isso aqui, o ID não é algo muito inteligível, eu posso fazer de maneira diferente. Eu vou excluir tudo, vou desfazer a classificação, eu vou classificar pelo nome do talhão. Agora sim, utilizando cores aleatórias, vou mandar classificar novamente, e agora ele vai classificar pelo valor do nome do talhão, e a legenda vem com o nome do talhão. Muito bem, agora já tem o nome do talhão. Lembrando que aqui no caso eu poderia, para fazer isso, eu poderia ter utilizado
propriedades. E aí eu venho em simbologia, e eu poderia ter feito isso aqui. Eu prefiro trabalhar com esse painel disponível para mim do lado do painel camadas. Então, para fazer isso, eu venho em exibir, painéis, e utilizo estilização de camadas. Aí eu tenho esse painel aberto aqui. Para mim facilita bastante porque ele está sempre à mão. Destacando agora o seguinte, nós classificamos esse layer aqui, esse shape, de maneira que eu tenho ele classificado por talhão. Então a classificação aparece aqui. Quando eu faço essa classificação, aparece sempre um item a mais, que são todos os outros itens. Ele é desnecessário, eu posso clicar com a direita aqui, eu posso clicar sobre ele e eliminá-lo. Então ele é um item desnecessário, ele não engloba nenhum talhão no caso, e eu vou ter a legenda aqui com as cores definidas pelo talhão, onde eu posso inclusive desligar ou ligar o talhão nomeado aqui. Pois muito bem, repare que aqui também eu tenho talhões das outras áreas aqui, e eles não foram classificados ainda. Portanto, todos eles são apresentados numa única cor, ele é apresentado como um quadrado, e não como um polígono indefinido aqui, ó. Certo? Isso é o que diferencia visualmente aqui no gerenciador de camadas, um layer que foi classificado e outro que não foi classificado. Tudo isso aqui tem fundamento na hora, por exemplo, de se gerar um layout. Esses talhões aqui ficam como atividade em relação ao que foi aprendido aqui. Então eu tenho estilização, já está definido, as cores para cada talhão, a maneira como eu mostro ele. Eu posso fazer daquela maneira, pedir propriedades, e também posso utilizar estilização de camadas. E agora eu vou optar pelo segundo item aqui, ó, que é uma sequência ABC, rótulos. E eu vou utilizar rótulos. Por enquanto está sem rótulos, eu vou fazer a rotulação, rótulos individuais. Como é que eu vou rotular esses aqui? Utilizando rótulos individuais e utilizando o valor ID, que contém a informação da identificação de cada talhão na tabela, eu vou ter o valor ID de cada talhão. Esse valor não me diz muita coisa. Por quê? Porque não é o nome do talhão em si. Então eu volto aqui, e em vez de ID eu coloco talhão, que foi onde eu nomeei cada talhão. Portanto, agora eu tenho o nome de cada talhão. Esse visual não está muito bom, então eu posso alterar aqui o estilo da letra. Eu vou colocar a fonte itálica e negrito, ela fica um pouco melhor, a diferença está aqui. Então eu vou colocar negrito e itálico, e vou fazer também desenhar buffer de texto. Eu vou fazer o contorno da fonte. Esse contorno ele não precisa ficar muito grosso, eu vou colocar ele 0,6 milímetros, e ele pode ser de uma outra cor que eu quiser. Caso eu queira, eu posso utilizar qualquer outra cor aqui que eu achar que destaque mais a minha fonte. Feito isso, eu volto e eu tenho definido aqui o nome dos meus talhões. Muito bem. Se, por exemplo, eu quisesse colocar a área que eu já calculei, eu venho área em hectares e eu posso colocar aqui o valor em hectares. Outra maneira de fazer isso seria colocar esses valores em hectares e colocar o valor HA na frente. Então eu vou até a tabela de atributos, eu tenho o valor HA em hectares. Eu posso criar uma outra coluna e colocar esse valor em hectares, não na forma numérica, que lembra que aqui, para criar essa coluna, eu a criei como sendo um número decimal. Então eu posso vir aqui em abrir calculadora de campo, eu vou criar um novo campo. Esse campo vai ser
valor HA, mas ele não vai ser um número, nem inteiro, nem decimal, ele vai ser um texto. Nesse momento, houve um pequeno erro na definição do comprimento do campo de saída igual a 10, porque nós já temos um número elevado de caracteres e ao acrescentar a string espaço HA, nós vamos exceder o valor do campo. Vamos ver isso em seguida no vídeo. Porque assim eu posso fazer o seguinte, eu vou usar aqui em string, eu vou usar a função concat. E a função concat, ela me diz o seguinte, que ela concatena diversas strings em uma. Aqui está o modelo do concat. Eu escrevo concat, abro parênteses, coloco a primeira string, a segunda string, vírgula, né, a segunda string, vírgula, a terceira string e assim por diante. Muito bem. Então vamos lá. Eu clico duas vezes em concat, ele imediatamente passa para cá. Eu vou pegar o valor em hectare, e esse valor em hectare ele ficou armazenado nessa coluna, área HA. Portanto, eu volto aqui em campos e valores, vou clicar duas vezes em HA, ele vem para cá. Repare que na pré-visualização eu tenho uma expressão inválida até agora. E eu vou concatenar a área em hectare, ou seja, um valor numérico que foi criado na coluna área HA. Vou colocar uma vírgula. E aí, como delimitador de texto, eu uso um apóstrofe, também chamado de aspas simples. E coloco um espaço, para poder ficar um espaço entre o valor que vai aparecer numérico do hectare, espaço HA. E coloco outra aspa simples, outro apóstrofe. E aí eu fecho isso aqui. Portanto, agora eu passo a ter um texto me informando o valor em HA. Vou aplicar. Se eu der um OK, ele vai dar um pequeno erro, mas isso não tem problema. É apenas avisando que eu não posso fazer a mesma operação duas vezes. E agora eu tenho o valor em hectare com HA na frente. O valor em hectares é maior ou igual a 10, falta espaço para os caracteres mais à direita. Isso deve ser previsto na criação tanto de campos numéricos quanto alfanuméricos. Apenas um texto informativo, eu salvo a edição, fecho a edição e agora eu posso fazer uma outra jogada. Vim aqui em estilização de camadas, vou lá em rótulos e em vez de colocar o rótulo apenas o valor numérico, eu deixo um pouco melhor, mais informativo, coloco o valor em HA. Aqui eu deixei só o valor para não ocupar muito espaço no nome da coluna. E até visualmente eu posso melhorar isso aqui, alterar um pouco a fonte apenas para melhorar o visual. A partir desse momento eu tenho um visual informativo de cada talhão. Muito bem, eu vou acumulando aos poucos informações nessa tabela, porque depois essas informações elas podem ser necessárias na hora de gerar o layout. Feito isso, então vamos lembrar sempre de salvar o projeto. Clica aqui, salva o projeto. Nós vamos ter tudo organizado conforme o momento. E agora a nossa próxima etapa é começar a trabalhar com as imagens ou com a imagem da região de interesse.